própria feição. Assim são as almas. Vós sois os ceareiros, os povos são as vinhas. Eu vos dou a semente de luz, que trago de meu Pai. Não temais o trabalho, ele tem de ser feito. O povo acostumou-se a adorar ídolos, e os sacerdotes empenharam-se nessa adoração, não por ideais que a consciência em Deus os instigou, mas por interesses transitórios no bem-estar físico. Eles, nessas horas, esquecem-se ou se fazem esquecer dos mandamentos da lei, em troca dos bens materiais. Não sede assim. Eu vim para isso, para limpar a terra das ideologias falsas e fazer iluminar a ideia de amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Eis aí o alicerce da própria vida. Já falei e torno a dizer novamente, que o céu está dentro de nós, e se está dentro de nós, porque o procuramos fora, em momentos extravagantes e, por vezes, devorador de vidas. Deus, nosso Pai, este Deus que amamos e pregamos, é Deus de vida. Cuidai de respeitar os direitos dos outros. Se uma casa não aceitar a palavra que coloco em vossas bocas, não exijais, não critiqueis e não vos aborreçais com o fato. Procurai outra. E a que aceitar, cultivai-a com amor, sem as costumeiras especulações dos fariseus. Tudo que parte de Deus carrega consigo a harmonia e a fraternidade. Os meus discípulos serão reconhecidos pela paz entre eles, pelos trabalhos em conjunto, e pelo amor de uns para com os outros, de sorte a atingir toda a humanidade. Quem ama sempre, nunca se arrepende, e quem sabe amar por amor, é um sol que nunca se apaga. Combatei a tristeza, pois ela é mensageira do desânimo e filha da preguiça. Sede operantes no percurso do dia que, ao vos entregardes ao sono, Deus vos ensinará a operar com mais critério. Eu sou aquele que trabalha sempre, porque meu Pai nunca parou. Deveis fazer o mesmo, porque a tranquilidade de consciência não vem de outra fonte. Não temais em fazer o bem, nas linhas que eu vos ensinei. Meditai na ponderação, que os anjos estarão ao lado e mesmo na vida dos que se entregam para a paz universal. Meus filhos, quando quiserdes me encontrar, procurai-me nas vias do bem que deveis fazer. Eu estarei ajudando os enfermos a se recuperarem, estarei ao lado dos encarcerados, inspirando-os nas suas recuperações, estarei nos lares desesperados, levando a consolação junto aos tristes e procurando alegrá-los, estarei andando com os que amam a verdade e desejam disseminá-la, estarei no respeito, no perdão e no amor. Estarei em todos e todos em mim, na função das virtudes espirituais que deverão crescer. Fez um gesto de abençoar, abençoando, e parece que, no momento, destamparam-se frascos de essências raras, que recenderam em todo o ambiente, como força para a verdadeira alegria. Os discípulos choraram de emoção, e todos decidiram por unanimidade de corações, dedicar-se ao trabalho com Jesus, pela força do amor. Abriram as portas do casarão, sentindo-se homens livres, pela liberdade do espírito. E saíram cantarolando um hino de gratidão, acesos pela fé, e acompanhados pelos anjos, para atenderem ao Ide e pregai. Jesus e os A32. O Mar Morto fica entre a Judéia e a Pérea. Águas meio paradas, de modo a fazerem acreditar que lá não existe vida. No entanto, a vida vibra em tudo, e até mesmo muitas qualidades de peixes vivem e se adaptam no mais salgado mar do mundo, e o mais baixo de todos os outros. Ele é cheio de mistérios, mormente na época de Jesus, pelos muitos santuários da fraternidade dos essênios, naquela redondeza. Trilhavam os essenos por caminhos difíceis, por onde somente eles passavam em busca de reuniões, onde aprendiam não só as lições mais profundas sobre a fraternidade entre os povos, como também cultuavam a ideia da vinda do Messias, prometido pelos grandes profetas, se não por todos os homens de fé que pregavam na Palestina e, principalmente, na Judéia. De Moisés até Malaquias,
existia a esperança da descida do grande sol, para mostrar a salvação dos homens na terra. E a maior grandeza é que tudo aconteceu conforme traçou um dos maiores profetas do passado, Isaías, e que foi constatado igualmente, por último, em relação a Cristo, por João Batista, o qual afirmou Jesus, dos nascidos de mulher, ter sido o maior de todos. Havia uma aldeia chamada Betânia de Além Jordão, perto igualmente de Jericó, situada à margem esquerda do rio Jordão, descendo para o Mar Morto, sem ser a famosa Betânia onde moravam Lázaro, Marta e Maria. Por lá sempre passavam os essênios, em busca do santuário do Monte Nebo. Nessa aldeia moravam, em um casebre, 32 leprosos, que se reuniram nessa casa, pela força do destino. A casa fora abandonada por judeus ricos que ali se encontravam 2 vezes por ano, secretamente para traçarem planos às escondidas, no que se referia à queda de mandatários romanos na Palestina. Quando foram descobertos, ficou a casa entregue ao tempo. Notadamente, nesta época, foi essa residência descoberta por alguns doentes escorraçados da sociedade, que ali encontraram guarida. Reformaram a casa e permaneceram morando nela, sem que os donos exigissem nada. Com certo espaço de tempo, já se encontravam morando nela 32 leprosos, em estado de calamidade. Sabendo que o Jordão era rio sagrado, abençoado por Elias e Eliseu, eles, em altas madrugadas, iam banhar-se nas suas águas, constatando algumas melhoras, pela fé que sustentavam nos corações. Viviam de pesca e de alguma caça, e muitos deles pediam esmolas, quando tinham oportunidade. Quando foram descobertos pelos essênios, ficaram assustados, mas sem motivo. Os homens da fraternidade começaram a ajudar esses irmãos doentes, visitando-os, e levando-lhes alguns alimentos, como a palavra de conforto e de estímulo, acerca das leis espirituais, e mesmo do porquê da doença. A casa ficava mais na periferia da aldeia e era toda rodeada de árvores, tamareiras, oliveiras e mesmo figueiras. Os essênios passaram a visitá-los, periodicamente, ali fazendo reuniões, por não serem suspeitos de nada, eram todos leprosos, pelo que sabia o povo de Betânia de Além Jordão. Um dos componentes da fraternidade deu o nome à Casa de Deus. A alegria invadiu os corações, mesmo em estado de enfermidade. Alguns já se encontravam deformados, pelo estado avançado da doença que degenera. Um dos homens da fraternidade, que é muito a casa de Deus, era Musan, sacerdote judeu e profundo conhecedor dos ensinamentos essênios, e que participara de muitas pregações de Jesus dentro do santuário e mesmo fora, em praça pública. Portanto, tinha ciência das ideias do Mestre, dos discípulos, e era um dos semeadores da verdade que o Cordeiro de Deus veio trazer ao mundo. Os leprosos foram tomados de esperança e renovaram a fé, porque antes nunca surgira a oportunidade de se encontrarem com Jesus. Ouviam falar dele e muitas vezes viajaram quilômetros e quilômetros para encontrá-lo, sem que pudessem. Estavam esmorecidos, pois somente podiam andar de noite, não suportavam suir, se vistos pelas autoridades, poderiam acontecer coisas desagradáveis, pois leprosos não podiam percorrer as ruas das cidades da Palestina, o que era proibido, assim como a qualquer outro portador de doenças contagiosas. Mas a casa de Deus estava agora em festa permanente, porque os essênios conheciam remédios que, se não curavam, aliviavam as dores dos companheiros em provações. Eles eram grandes conhecedores da flora e preparavam remédios dentro do santuário, que eram feitos no clima das orações. Musan dormia no meio deles, e lá vivia como que fazendo parte da própria família. Ali passaram a fazer diariamente a leitura dos escritos sagrados. Eis aqui uma amostra deste culto de ideias novas, na força de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Musan abriu um pergaminho amarelado pelo tempo, leu alguns trechos da Escritura,
com profundo respeito e serenidade, deu variadas interpretações sobre o assunto, e falou pelos fios da intuição. Estimados companheiros, que Deus os abençoe sempre e que Jesus Cristo seja o nosso guia pela eternidade afora. E vocês estavam perdidos e foram achados, estavam doentes e foram curados, estavam tristes e encontraram a alegria. O nosso Mestre Jesus nos diz várias vezes, que bem-aventurados são os que não veem e creem. Vocês não puderam ver o nosso Mestre frente a frente, mas têm o poder de crer sem ver, pelo que ele fez, e pelas suas promessas, muitas das quais já se cumpriram. Eu venho lhes dizer, nesta hora de oração e silêncio em que rememoramos o Senhor, que ele ressuscitou no terceiro dia, como falou aos seus discípulos, e muitas outras vezes, que depois passarei a narrar, dizendo onde e quando aconteceram, pelos caminhos da terra. Jesus vive mais do que nunca. Ele nos está vendo e nos ouvindo pelo poder que tem em seu coração, dado por Deus. Ele é o Filho amado da divindade. Esse que lhes fala presenciou muitas curas, ao tocar daquelas mãos angélicas, enfermidades de todos os tipos, inclusive a própria lepra, se curaram. Ele, uma certa feita, disse: Eu sou a ressurreição e a vida, e é mesmo, porque alguns de vocês devem ter se certificado do caso de Lázaro, irmão de Marta e Maria, em Betânia. Ele fez prodígios que somente um filho direto de Deus pode fazer, que somente quem está com Deus no coração pode realizar. Vocês já conhecem o movimento da fraternidade e sabem dos vários pontos em que nós atuamos para o bem da coletividade. E para provar o que digo, estou no meio de todos, como um de vocês. Não temo a doença, por acreditar somente na saúde, e os vejo a todos como homens sádios, que devem lutar para curarem em primeiro lugar a alma, depois o corpo. Eu estou aqui e sinto-me feliz na presença de todos vocês, e que a paz de Deus possa nos fazer felizes para sempre. Neste momento, peço a Jesus que nos ouça, abençoando nossos corações e curando as nossas enfermidades, porque, Senhor, talvez seja eu o mais doente de todos. Via-se nos rostos deformados, molhados de lágrimas, o choro no silêncio do ambiente, mas, no fundo da alma, notava-se a alegria do enunciado. A palavra do sacerdote era uma semente de luz plantada nos corações daqueles homens repudiados pela sociedade. Todos se levantaram, pediram licença ao sacerdote Musan, beijaram suas mãos grossas, que também trabalhavam para viver, para dar vida ao corpo, e ele, emocionado, chorou também. Na casa de Deus, aquelas pessoas que os próprios familiares haviam esquecido constituíram uma nova família. Começou a surgir naqueles corações, quase sem esperanças, um amor diferente de uns para com os outros, pelo que ensinara o sacerdote Essênio, sob a inspiração de Jesus. O velho judeu, já de barbas brancas, que todos respeitavam, ancião que merecia toda a gratidão e carinho, sentara-se em velho e tosco banco, ainda cultivando as emoções do momento. Tomou uma porção de água, oferecida em um pequeno vaso de barro pelas mãos generosas de um doente prestativo. Saboreou o líquido incomparável, e notou que, na água, havia algo que somente o mestre tinha o poder de depositar. Suspirou, e disse baixinho: Graças a Deus, ele que está aqui. É ele mesmo, Jesus. Ao terminar de pronunciar o nome do Cordeiro de Deus, um aroma incomparável invadiu a casa de Deus, recendendo por sobre todos o perfume que os companheiros do mestre identificavam como sendo dele. O ancião fez esforço para se ajoelhar, mas as pernas não lhe obedeceram. A mente vigorosa fez vários ensaios. No entanto, não adiantou. Musan, trêmulo, falou suavemente para os companheiros doentes: Meus filhos, ajoelhem-se, que o nosso divino mestre se encontra dentro desta casa. Ele atendeu ao nosso chamado, porque seu coração é de amor. Vocês foram agraciados pela luz.
Deus ouviu a voz da dor dos corações que sofrem nesta casa. E foi a dor que os reuniu para transformá-los, homens do mundo, em homens renovados, em homens de Deus. Fez muitos esforços para ajoelhar-se, mas tudo em vão. Permaneceu sentado, pedindo a Jesus perdão, e solicitando do Mestre as suas bênçãos para todos aqueles que ali se encontravam sofrendo. O teto da casa desapareceu aos olhos do velho sacerdote Musan e ele viu Jesus descendo das alturas como um sol, acompanhado de um punhado de estrelas, como chuva de luzes. E o Mestre, de braços abertos como que acolhendo a todos, disse, de modo a todos entenderem, ouvindo pelos canais do Espírito, na sua voz profunda e mansa. Todo viam o Divino Mestre. Luzes desabrochavam-se em todo o seu corpo indescritível. A beleza de seu rosto confundia a arte os próprios anjos que o acompanhavam. O salão onde os leprosos se reuniam com o sacerdote Musan parecia mais um templo de múmias, pelo estrago que a enfermidade fizera nos corpos dos enfermos, mas nenhum deles, naquela hora, se lembrava da doença. Estavam ali sustentados pela fé, se não pelo amor em vivência, e todos dando graças a Deus por estarem ali, e mesmo pelas chagas que os reuniram, sentindo eles que foi pelos canais da enfermidade que Jesus Cristo os visitou a todos. Bendita seja a dor, pensavam muitos, no âmago do coração. O Mestre incomparável, pairando no ar, tornou a dizer: a paz seja convosco. A minha paz vos dou, porque vos deixo a esperança. Na verdade, vos digo, que foi a dor que me trouxe aqui, porque meu Pai quer que todos os que sofrem sejam consolados, e os que sabem sofrer, bem-aventurados. Todos vós vos encontrais com pesados fardos e jugos tenazes, como cruzes em vossos ombros. Necessário se faz que as carregueis com coragem, que não blasfemeis, que não injurieis, que não odieis, que não critiqueis, que não faleis mal de ninguém, nem culpeis aos outros dos vossos males. Deveis todos agradecer a Deus a oportunidade de viverdes juntos, pela força da amizade, para que possais falar como eu falei, que meu fardo é leve e meu jugo suave. Não estais aqui por simples acaso, que jamais existiu e, sim, por força da lei, que reúne sempre os da mesma espécie de condições morais, para um mesmo objetivo de limpeza espiritual. Eu vos convido para a luz de Deus, eu vos convido para a libertação espiritual, eu vos convido para o conhecimento de vós mesmos, pois quem conhece as suas próprias forças passa a conhecer o que deve fazer em seu próprio benefício. Não deveis ter apego às coisas transitórias, pois foi a dor que vos libertou dos bens perecíveis, para que pudesseis entender e vos conscientizardes dos tesouros eternos. O corpo de carne, que reconhecemos ser a vestimenta breve da alma, entra em decadência por variados meios que a ciência humana desconhece, e essa alma muda de veste quantas vezes a lei determinar, objetivando a luz do espírito imortal. Vós não desconheceis os trabalhos dos anjos, desde as primeiras histórias do livro sagrado, aos dias em que viveis, que encontramos quem nos fala dos aparecimentos deles, no sentido de ajudarem os homens. Todas as religiões fundamentam-se nessas comunicações com os céus. A sabedoria não pode negar essa realidade, e eu estou provando o que digo, porque estou aqui, depois de ter passado pelo drama do Calvário. Eu venci a morte, e vós todos podeis fazer o mesmo, desde quando não durmais na ignorância. Venho-vos convidar para a luz, para que não fiqueis na treva. Venho-vos ensinar a amar, para que não demoreis no ódio. Venho-vos convidar para a alegria pura, para que não vos demoreis na tristeza, para o entendimento, para que não vos demoreis na incompreensão, para a paz, para que não vos demoreis nas guerras. Eu sou o guia espiritual de todos, de toda a humanidade. Eu sou o pastor de todo o rebanho. Podeis ser, igualmente, meus discípulos, se passardes a conviver fraternalmente uns com os outros, se entenderdes e praticardes a caridade. Deus é amor. Todos sois conscientes desta verdade.
Por que não procurais viver, descobrindo o modo mais completo de amar? O amor é prestativo, é consolador, é operante, é justo, desculpa sempre as ofensas. O amor é a semente da alegria, é a flor da beneficência, é o perfume da caridade. Venho vos convidar para a renovação interior, para que trilheis sendas diferentes daquelas por que antes tenhais andado. Venho vos preparar para novas lutas, não aquelas em que se devem andar quilômetros e mais quilômetros para encontrar os inimigos, como os homens do mundo fazem. O campo de batalha está dentro de vós mesmos, e os inimigos que deveis combater são bem piores, porque vêm diversificados, com roupagens diferenciadas. São o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o melindre, a prepotência, a discórdia, a usura, o apego, a covardia, a maledicência, enfim, os maus costumes. O maior vencedor é aquele que vence as suas próprias deficiências morais. Depois que instalardes dentro da vossa consciência a harmonia espiritual, estareis salvos, e a tranquilidade interior passará a ser uma realidade, em função dos vossos sentimentos. Eis o céu em cada criatura. Eu vim abrir os olhos dos cegos, para que eles vejam o reino de Deus dentro deles mesmos. Eu vim despertar a audição dos surdos, para que eles possam ouvir a voz da consciência e viver felizes. Eu vim ensinar os homens de boa vontade a falar, porque a palavra é a semente de Deus na boca da criatura educada. Quem conhece a mim, conhece a meu Pai que me enviou. E se eu e meu Pai somos um, terei unidade também com o meu rebanho, pela força do amor e da caridade permanente. Meus filhos, chegou às portas dos vossos corações o convite, porque tudo na natureza e na vida é convite, para que vós mesmos conquisteis a vossa própria felicidade, para que o paraíso que procurais tanto seja nascido dos próprios esforços de cada dia. 3. Não importa o estado em que estejais, importa, sim, a fé que deveis conquistar e o ânimo na disposição dos vossos trabalhos, pois é pela confiança cedida aos outros, que o Senhor confia em vós. Abri os braços para os que, por vezes, sofrem mais do que vós, ensinai a eles a caminharem nos trilhos da vida, com a esperança de que agora estáis revestidos, e reparti com eles esse alimento que ora comeis, porque eu sou o suprimento divino que farta as vossas mesas, do pão do céu. Tudo era paz na casa de Deus. O velho sacerdote estava recompensado, pelos anos a fio de trabalho renovador, quantos, nem sabia mais, pois somente se interessava pela vitória de Jesus Cristo nos corações das criaturas de Deus. O perfume já estava se impregnando nas paredes de pedra, nos móveis, nas roupas, nos alimentos e na própria água. A palavra do Divino Senhor parecia que continuava a ressoar nos ouvidos dos 32 leprosos, como música celestial e convite para a libertação de quem se encontrava preso. Jesus firmou a vista nos doentes, como estrelas brilhantes, senão sóis abundantes de vida, e falou com mansuetude digna de um representante de Deus na terra. Amados filhos do coração, sei que todos sois perseguidos e injuriados, pelo estado de enfermidade que carregam no corpo. Pelo estado de decadência dos vossos fardos físicos, fostes banidos da sociedade. Os que vos perseguem são vossos inimigos gratuitos, e eu vos digo para amardes os vossos inimigos, porque o amor é a resposta por excelência, da bondade do coração. Deveis aceitar as afrontas morais, sem que façais o mesmo como revide. Abençoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Deveis viver com Deus, pois quem está com o Pai, é feliz na sua consciência. Eu vos envio aos meus discípulos, para que tenhais conhecimento melhor da verdade. Eles estão preparados para vos instruírem, indicando os caminhos a trilhar, trabalhando com a palavra e com o exemplo, no sentido de acordarem corações para as bênçãos de Deus, que estão a favor de todas as criaturas. Sede humildes.
Eu sou a resposta de Deus aos vossos corações sofredores. Aproveitai a oportunidade, levantando-vos e seguindo-me do modo que fizeram muitos. Não queremos violentar criaturas, estamos apenas vos convidando para vos instruirdes, esperando que aprendais a semear a boa semente, a buscar novas ovelhas. Não deveis pensar no estado em que vos encontrais, de depressão moral e física, porque Deus é todo poder, e sabe usar seus filhos quando isso lhe apraz fazê-lo. Se Ele transforma uma pequena semente em ciclópica árvore, em graciosas flores e em frutos saborosos que alimentam, se Ele fez o céu, o sol e as estrelas que nos encantam com a beleza do universo, se Ele fez a chuva que nos mata a sede, e o vento que nos sopra a vida, se Ele fez o amor que nos alimenta as almas, por que não pode modificar as vossas roupagens físicas, para que vos sirvam delas como instrumentos, na disseminação da verdade? Pode muito, se quiser, porque tem feito muito mais todos os dias. Eu sou o seu intermediário, e por mim ele tem feito grandes coisas, e continua a fazer. Eu sou a vida nele e ele em mim. Deveis confiar. A confiança já é o que desejamos em caminho. Cada doença é portadora de uma mensagem espiritual para o coração de quem sofre, e essa, a que chamais de lepra, é algo que desce da alma para o corpo, em combate ao orgulho e ao egoísmo, que se transforma em prepotência. Sede humildes, digo-vos novamente, que a humildade é a terapia da vida, e a justa consciência para a sequência da harmonia. A humildade nos traz paz ao coração, e o amor é o gerador de todas as virtudes que pregamos, e que vivemos na terra, em prol da humanidade toda. Compadecei-vos de vós mesmos, modificando-vos, porque quem não muda, estaciona no tempo e esquece o espaço onde se passa o progresso. Tudo tem um objetivo de vida e, se ainda não compreendeis o porquê, sofreis. Assim, procurai saber, se ainda faltar o entendimento, tornai a procurar, se de novo não o perceberdes, batei a outras portas, e se não as abrirem, usai a oração sincera, o trabalho honesto. Tudo isso são modalidades para que entendais a vida e para que a vida possa vos instruir, mas na verdade, vos digo, que eu sou tudo isso. Eu sou as portas, todas as modalidades, todos os caminhos de entendimento, todas as filosofias de compreensão, porque sou a vida. Eu sou o mestre dos mestres e a minha escola é o amor, que antes passou pela sabedoria e se transformou em corpo do qual estou vestido, para que possais me ver e ouvir, entender e praticar o que vos falo. Sinto o que sentes, como restolhos da humanidade, como restos sem valia. Não deveis pensar assim. Para Deus, tudo tem o mesmo valor, pois, como Ele é todo saber, sabe transformar o mal no bem, o ódio no amor, a dúvida na fé, a covardia em entendimento, a perseguição em perdão, a ignorância em compreensão. Ainda mais, a justiça nunca faltou no centro das suas leis de vida. Meditou por instantes, como se estivesse falando com alguém muito distante, e um turbilhão de luzes circulou seu corpo espiritual. Iluminou o semblante de forma especial e dignou-se a dizer: Meus filhos do coração, tende coragem e confiai em Deus, no Deus único, naquele sol que nos sustenta a todos com o mesmo amor, com a mesma fraternidade. Antes procuráveis um teto para ficar em paz com as vossas enfermidades. O Senhor vos abençoou, e encontrastes a casa, que transformaram em casa de Deus. Mas, vos afirmo, a casa de Deus é o mundo para todos. Não tenhais mais lugar certo de pousada, pelos compromissos de semear a vida, a esperança e a alegria. Se quereis trabalhar comigo, o caminho é o Calvário, de quem passareis a ser filhos. Se a bondade divina vos harmonizar os corpos por misericórdia, passareis a sofrer as dores morais, as chagas da covardia humana e o desprezo da mesma sociedade, por causa das minhas ideias, que não são minhas, mas de meu Pai que está nos céus, e que me enviou à terra,
para a renovação dos velhos costumes. A emotividade do ambiente era tamanha, que os fluidos que contornavam o Senhor transformaram-se em pétalas de flores raras, com um perfume embriagador. Mãos angélicas acionaram essa transformação espiritual, e Jesus era o centro de todas as atividades. Alguns estendiam as mãos deformadas para apanhá-las, na ânsia de que certamente ficariam curados com aquela bênção dos céus, desprendendo o hálito do próprio Criador. Mas elas pareciam inteligentes, penetravam em seus corpos, como que sabendo onde deveriam ficar, como reserva do céu nos corações da terra. E Jesus, sorrindo, disse novamente a todos os seus filhos em preparo: Amados do meu coração em Deus, as famílias vos abandonaram, não procuram saber como estáis, nem enviam algum socorro para as vossas angústias. Bem-aventurados sois vós, porque tendes o amparo dos céus, dentro de maior carinho e maiores cuidados. Aproveitai esta oportunidade de estardes banidos, até dos que muito amais pelo coração, e trabalhai, abraçai a todos como filhos, mulheres e parentes. A nossa família é a humanidade, e a ela estamos ligados por laços eternos, porque também é família de Deus. Não querais mostrar a ninguém os valores que estáis conquistando pelo Espírito, por vaidade. Quem tem tesouros imperecíveis não precisa de alarde, para que todos reconheçam. Se os pretenderdes mostrar, arriscareis perder o valor da luz que já vos ilumina os corações. Basta que Deus conheça a vós, e eu certifico o que sois. Não vos esqueçais de procurar os meus discípulos, que eles vos instruirão sobre o que deveis fazer em meu nome, e reconhecerão que eu vos enviei. As perseguições que devereis sofrer serão as marcas de que sois meus amigos, porque trabalham para a verdade, porque são semeadores do amor e da justiça. Serão ameaçados pelos poderes públicos e analisados como salteadores. Eu também o fui, e ainda mais, crucificado entre dois deles. Não pretendais facilidades para me acompanharem, porque as coisas notadamente fáceis são perigosas, sem o retorno do bem, como difíceis as inspiradas no amor. Vós fostes agraciados por Deus, pela fraternidade de homens bons e honestos, que trabalham sob meu comando e a vontade de Deus, na luz do bem que nunca morre. Um olhar firme e carinhoso do sacerdote Musa aos leprosos fê-los entender, e eles ficaram em filas para receberem as bênçãos do Mestre, que dava mostras de que deveria partir. Jesus tornou a se iluminar de forma indescritível. Um círculo de forças vivas de todos os matizes contornavam o Senhor, e ele foi de mansinho tocando um a um, e curou a todos como se tivesse uma farmacopeia divina nas mãos. As emoções passaram dos limites. O fenômeno era inacreditável, mesmo sendo constatado e vivenciado por todos. A dúvida pairava no ar, por ser considerado um fato impossível por toda a história da humanidade. Mesmo que se reunissem todos os profetas, todos os místicos e todos os santos da terra, eles não fariam o que foi feito pela força do amor de Jesus Cristo. E o Mestre, sorrindo na emotividade dos anjos que o acompanhavam, parou o olhar magnânimo e generoso nos olhos do ancião Musa, e este, chorando como criança que já conhece a educação dos sentimentos, disse com palavras entrecortadas: Senhor, nunca vi em minha vida um espetáculo como este, que somente as mãos do Cristo podem operar. Vi a glória de Deus, muito acima do que mereço. Como amais a humanidade. Encontro-me no fim da minha vida, sem direito de assistir e de receber tanta graça de vossa parte, e impossibilitado de andar, como sabeis. Talvez o meu corpo não suporte tanta e tamanha luz. As pernas não me obedecem e a respiração tornou-se difícil. No entanto, sou feliz pelo que sinto e vejo, e pela felicidade destes homens que eram enfermos e foram transformados em criaturas sadias. Parou, já cansado pelo esforço, os olhos cheios de lágrimas de gratidão, e continuou a falar quase sem poder. Concedei, Senhor,
que eu vá convosco agora. Estou preparado, e completarei a minha felicidade, mas faça-se a vossa vontade e não a minha. Vós bem sabeis o de que mais preciso para minha própria paz. Jesus ouviu tudo em silêncio, olhou para todos que temiam a morte do sacerdote, abrandou as emoções dos filhos do coração, e disse dentro da sua maior meiguice: Venha, Muzã, que os anjos te esperam para levar-te ao meu reino, e lá receberás pelo que fizeste na terra, em benefício dos homens. O velho sentiu o desequilíbrio orgânico do momento extremo, deu o último suspiro, amparado pelos fiéis, e em momentos viu que se encontrava fora do corpo, ao lado do Mestre. Jesus abençoou a todos, dizendo: A paz seja convosco. A minha paz vos deixo, e a deixo para sempre em vossos corações. E dois dos ex-doentes viram o ancião Muzã entre os anjos, sorrindo e acenando as mãos, com a ternura de sempre, e com a alegria que sempre teve. Fechou-se a cortina espiritual, e o véu de Ísis fez desaparecer o mundo espiritual que ali era apresentado, ficando na consciência de cada um tudo o que ouviram do Mestre e, na frente dos pensamentos, os compromissos assumidos pelo coração. Jesus e Filipe. Samaria, antiga cidade da Palestina Central, edificada há quase 1000 anos antes do Cristo, uma das mais importantes da região, era como que uma pequena Babilônia, onde moravam muitos babilônios e outros estrangeiros. Poderíamos chamá-la cidade da idolatria, pois ali era adorado o deus Baal, com todas as suas extravagâncias, em templo luxuoso, disputando em riqueza com a casa de Jeová, erigida e sustentada pelos judeus. Ficava no topo de um monte, que, em relação aos outros montes famosos da Palestina, era bem baixo. Porém fornecia uma vista muito linda para todos os lados, principalmente em direção a Cesareia, cidade no litoral do Mediterrâneo. Os romanos deixaram marcadas suas presenças, na história da Palestina, com nomes de várias cidades, e mesmo feitos inesquecíveis. E para a renovação que o Cristo trouxe com acento circunflexo humanidade, isso foi bom, devido às facilidades que os romanos tinham de transportes em muitos mares. Os que se convertiam ao cristianismo, levavam a notícia do Mestre e da sua doutrina de vida e de esperança, e conduziam muitos cristãos em suas embarcações. O Evangelho estava sendo pregado nas terras e nos mares, e a multiplicação dos convertidos era assustadora. A ideia dos discípulos do Mestre era de que se levasse a boa nova a Roma, pois estariam igualmente, pregando no mundo todo, devido às grandes conquistas do país dos Césares. Deus aproveita os próprios erros dos homens para anunciar o amor e converter os endurecidos. Samaria fora advertida, por vários profetas famosos, sobre a sua idolatria. Foram eles o próprio Elias, Eliseu e Oséias, em épocas diferentes, que afirmavam o Deus único, cultuado pelos judeus e condenavam o forasteiro, os ídolos sem nenhuma expressão no campo da fé. Por ali passaram vários dominadores gregos, romanos e assírios, lutando e matando a esmo, tendo sido o verdadeiro campo de destruição e construção. Alexandre, o Grande, Herodes, o Grande e muitos outros grandes, tiveram sua glória de guerra e de perda, e ficaram na história. A cidade resistia a tudo, reservando no tempo um lugar para os samaritanos renovados no bem, que o apóstolo Filipe haveria de ser o centro das forças renovadoras em Jesus Cristo. O discípulo de Jesus viu, naqueles corações, o ambiente para semear o Evangelho de Nosso Senhor, encontrando agrado e atenção num povo sofrido, que aceitou a caridade como norma de vida mais agradável. Filipe fundamentou em Samaria um pequeno reino, onde as ovelhas foram muitas e em condições de receber as bênçãos do entendimento da boa nova do reino de Deus. O companheiro de Jesus tornou-se ali um ministro da palavra de Deus. Não o Deus da idolatria, mas o Deus verdadeiro, o supremo mandatário do universo que Moisés apresentara ao povo judeu,
Diante do que os egípcios se enfureceram, Filipe teve uma conduta muito reta naquela cidade, respeitando as crenças ali estabelecidas. No entanto, exaltava o Deus dos judeus, Jeová, com as prerrogativas que conhecia sobre ele, como o Criador de todas as coisas. E para mostrar que falava a verdade, passou a curar enfermos, expulsar demônios e a tranquilizar consciências. Começou a ensinar bons caminhos e estimular a caridade de uns para com os outros, de modo que a vida da velha cidade se modificou, na crença em Jesus e no bem comum. A notícia correu o mundo, e outros discípulos como Pedro, João e Tiago, vieram em seu socorro, para ajudá-lo na grande conquista da fé. E os milagres multiplicaram-se em Samaria. Filipe regozijava-se, como todo o apostolado de Jesus. Estavam ganhando terreno nos corações. O bem estava vencendo o mal em todas as direções. O templo do deus Baal estava ficando vazio, porque pedia sangue, e o Deus dos judeus dava vida, pedindo bondade e amor de uns para com os outros. Filipe era natural de Betsaida, cidade com assento circunflexo margem do lago da Galileia, de onde vinham Pedro e André. Foi ele quem interrogou o mestre, de como arranjar alimento para a multidão que os acompanhava em Jesus, para mostrar a Filipe o que ele era. Multiplicou os pães de que comeram mais de 5.000 pessoas, sobrando ainda alimento. Foi Filipe quem levou Natanael para conhecer o mestre, e este o convidou para seu apostolado. Foi Filipe quem viu o eunuco lendo as escrituras em caminho, numa carruagem, e foi avisado por um anjo para pegar a carruagem, podendo interpretar as letras sagradas para o eunuco que lia, mostrando que aquele que havia de vir já tinha vindo e estava na terra. Filipe foi destinado a pregar em Samaria, por ser muito cauteloso no pensar e no dizer, e a sua própria vida era uma fonte de segurança. Certa feita, ele pediu a Jesus para ver o Pai, e, então, disse Jesus, com tranquilidade, para o apóstolo: quem vê a mim, vê a meu Pai. O apóstolo era limpo de ilusões, mas não ofendia quem as cultuasse e, a quem o procurasse, intentando ser esclarecido, ele tinha toda a alegria em esclarecer. Ganhava tempo na semeadura em terreno fértil. Foi este Filipe que estagiou em Samaria, como agente de Jesus, para pastorear ovelhas que procuravam o rebanho, com segurança. Filipe morava em pequeno sítio, ao redor de Samaria, com alguns companheiros que já tinham dado mostra de desprendimento dos bens transitórios, para levar a palavra de Deus sob a influência de Jesus, a qualquer lugar aonde fossem solicitados pelas necessidades. Em noites memoráveis, Filipe juntava um punhado de servidores da causa do bem no sítio, onde as ideias estavam todas em uma só unidade de entendimento. O apóstolo do Senhor reunia-se com os companheiros, para estudarem na profundidade dos interesses espirituais, os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Poderemos dizer que era um serão da Boa Nova, objetivando maiores esclarecimentos, no aprimoramento da conduta humana. A ideia de Filipe, dentro da sua mais alta ponderação, era fazer nascer o homem novo, dentro do homem velho. E para esse mistério divino, a primeira etapa era o desprendimento das criaturas. Quem não estivesse na posição espiritual e física de encarar o desapego dos bens terrenos, como iria anunciar a boa nova do reino de Deus? Seu maior empenho era a iluminação interna das criaturas, nas diretrizes de Nosso Senhor, aquelas que ele ensinou e com quem viveu na maior expressão de amor, conhecida na terra. Com Filipe tinha mais de 60 homens morando no sítio agreste, e ligadas a esse grupo, havia muitas mulheres honradas, de todas as classes da sociedade, que não moravam no pequeno rancho, pois tinham ideia de, futuramente, se juntarem em uma casa maior. Sempre Filipe falava aos seus companheiros que os anjos do Senhor sobrevoavam a cidade de Samaria e, na verdade, falanges de espíritos iluminados visitavam a pequena Babilônia, para transformá-la, na força do Cristo, em uma cidade de entendimento,
para que o sol do amor pudesse brilhar com mais intensidade naqueles corações sofredores. O apóstolo da ponderação era um hábil contador de histórias, e os seus seguidores ali reunidos ouviam todos os dias, ao dobrar da madrugada, a palavra do homem de Betsaida, a contar os feitos de Jesus, desde seu misterioso nascimento, em Belém, até sua vida tumultuada, como o maior profeta de todos os tempos. Sua morte em uma cruz, no Calvário. E ainda mais, o cumprimento da sua palavra, de que ressuscitaria no terceiro dia, pôde ser constatado por todos, pois apareceu a Maria de Magdala, continuando seus aparecimentos em vários pontos da Palestina e, principalmente, na Galiléia. Todos estavam encantados com a fala do discípulo de Senhor, mas o maior interesse deles era mesmo de ver igualmente o Mestre, de ouvir a palavra daquele que era a luz do mundo, que levantava caídos, curava cegos, punha em pé os paralíticos, e restabelecia os corpos danificados. Deveria ser um privilégio assistir a tais fenômenos, pensavam os companheiros de Samaria. Era um sábado, e todos propuseram a se reunir no sítio, tanto os homens como as mulheres, velhos e crianças, e mesmo alguns doentes. O sol, aquele dia, parecia mais lindo, a luz tinha mais encanto, devido ao mundo interior dos companheiros de Filipe, estar cheio de esperança. Uma coberta de grandes proporções, improvisada nos fundos da casa, abrigava a todos. Toras roliças, encaixadas em cepos da mesma madeira, com assentos circunflexo guisa de grandes bancos, serviam de assentos. A limpeza era a tônica do ambiente, cheio de alegria e de paz. O homem de Betsaida, depois de discorrer sobre a missão do Cristo na terra, falou sobre a união dos trabalhadores e a honestidade de todos, nos serviços do amor. Vamos registrar aqui pequeno trecho da fala de Filipe aos companheiros. Meus companheiros em Jesus Cristo, que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós. É de nosso maior interesse, se não grande alegria, permanecermos neste sítio para sempre, falando e ouvindo os corações que se entregaram ao amor de Jesus. Para nós, isso representaria o céu. No entanto, meus amigos, o serviço com Deus é ação. Devemos, sim, reunirmos-nos aqui para deliberarmos sobre o que deveremos fazer. Depois de preparados para o trabalho de servir, ajudando as criaturas, não é de molde divino parar para pensar. Jesus Cristo é uma força operante, e Deus nunca para, porque Ele é a vida, e a vida é constante movimento. Esta é uma escola na simplicidade da natureza, pois é nela que estão gravadas as leis da harmonia universal. Observemos os fenômenos e aprendamos as lições em todos os fatos, porque o Pai, que é Deus, é a fonte de todo o saber, e o Mestre é somente Jesus, que veio para nos ensinar o amor em todas as suas nuances. Vocês, os samaritanos, devem se converter em caridade volante, inspiração do amor que deve se alastrar no mundo inteiro, o amor com honestidade, que não violenta consciências, que não julga os erros alheios, que não levanta falsos testemunhos, que não se preocupa com coisas vãs, que não se apega aos valores transitórios, que reconhece um só Deus, Criador de todas as coisas, amando-o sobre todas as coisas, e que se confraterniza com o próximo, tendo como verdadeiro irmão em carne e espírito. Tudo isso, copiando o amor que Jesus nos ensinou, que devo transmitir para todos os que se encontram trabalhando comigo, para a redenção de todas as criaturas de Deus. Eu sou um servo de Deus e discípulo de Jesus Cristo, a serviço do bem, mas sou um dos menores dentre todos, que recebeu um encargo das mãos do Senhor, por misericórdia, e estarei feliz se continuar sendo honesto ao que me foi confiado. Peço a todos que me ajudem com suas orações, para que eu não perca o caminho mostrado pelo Messias, para que eu possa encontrar a mim mesmo e achar Deus no coração. Sinto muita alegria de aqui nos reunirmos com este ideal de servir, e o contentamento é muito grande,
porque a cidade de Samaria está recebendo a mensagem de Jesus com os braços abertos, na luz do sol e nas claridades das estrelas. Devemos orar constantemente pelas autoridades constituídas, pelos sacerdotes organizados e pelos lares, sem nos esquecer dos enfermos de todas as classes, e, principalmente, devemos orar pelos homens e mulheres renegados da sociedade, cujos corpos a enfermidade já corroeu, e que estão classificados como banidos da família. Jesus é o consolo. Portanto, é de nosso dever consolá-los. Jesus é a esperança. Portanto, devemos levar a eles essa condição de espírito. Jesus é o amor. Não podemos esquecer de amá-los em todos os seus aspectos, principalmente na fraternidade que já entendemos. Aqui nos reunimos, para fazer um exame de consciência, anotando o que nos compete modificar em nossa conduta, em nome do Cristo. E se quiserem, poderão falar alto e em bom tom, os defeitos que têm a corrigir. Se quiserem ajuda de uns para com os outros, falemos sem constrangimento, com o intuito de aprendermos, porque Jesus é o nosso Mestre. Ele nos inspira onde estivermos, desde quando estivermos com sinceridade no coração e com disposição para renovar os nossos sentimentos. Os discípulos de Jesus devem nascer de novo, em todas as modalidades. Jesus recebeu o batismo de João, que era feito depois do arrependimento dos que se convertiam ao bem comum. Mas Jesus a ninguém batizou. O batismo do Mestre era de fogo, eram as mudanças de conduta ante a consciência, era o novo nascer do homem dentre os entulhos do homem velho. Os que acompanham nosso Senhor Jesus Cristo não podem carregar tristeza nos corações. Alegria pura é o sinal de grandeza espiritual. Todo esforço é válido, na melhora do homem, porque a vida não se acaba no túmulo. Para provar isso, o Mestre ressuscitou, e ainda continua a nos orientar. Sou o menor servo de todos, e nesta hora, peço a Deus e a Cristo que nos abençoem a todos, para que possamos trabalhar no bem e servir de instrumento do Cristo, na purificação das almas. O ambiente estava em plena harmonia espiritual. Filipe sentia saudades do seu mestre, de forma que somente o coração sabe dizer, com os olhos marejados de lágrimas. As mulheres choravam em silêncio, muitos dos samaritanos também. O sítio tomava seu verdadeiro nome na expressão espiritual, sítio da luz. Eram passadas horas a fio, sem que eles percebessem. Não se lembravam nem da comida, pois estavam saciados pelo coração. O apóstolo, emocionado, suspirou profundamente. Nisto, espraiou-se um perfume que se mostrava raro, no conhecimento dos que ali se encontravam e que somente ele, Filipe, conhecia. E o perfume tornou a se espraiar, recendeu novamente, e embriagou a todos. O discípulo da ponderação disse, então, com a dignidade da alma: meus companheiros, é Jesus chegando. Cantemos o hino de saudação ao Senhor. E todos, baixinho, cantaram e sorriram com a mesma música. E o Mestre dos Mestres não se fez esperar mais, dizendo das profundezas do infinito, do desconhecido para os homens: a paz seja convosco. Eu sou Jesus, aquele que vive sempre e que deseja dar mais vida àqueles que se empenham em viver o amor. Filipe foi o primeiro a se ajoelhar, dando graças a Deus pela graça de receber o Senhor naquele sítio, onde se preparavam homens e mulheres para o trabalho de renovação dos sentimentos, no sentido de que eles pudessem servir de instrumentos para a disseminação da Boa Nova. Jesus surgiu naquela casa humilde, com todo o seu esplendor. De todos os lados do seu esbelto corpo irradiavam luzes das mais belas que se possa imaginar. E a sua feia foi como um canto de altas esferas, que nada no mundo pode traduzir, sem a perda do melhor. Amados filhos do coração, é com muita alegria que me faço presente diante de todos, como espírito imortal, para vos dizer e mostrar a imortalidade da alma.
Estou diante das criaturas que estão nas portas da transformação espiritual, que desejam se iluminarem por dentro, e procuraram caminhos excelentes, como sendo a senda do amor. Na verdade, vos digo, que o céu e Deus moram dentro de nós, basta que os encontremos. Na verdade, vos digo, que podeis começar dentro dos próprios lares, onde o exemplo de amor é mais difícil, convivendo sem hostilidade, com espírito de justiça e perdoando ofensas, para que os canais da fé se abram, dando passagem com toda a frequência, à luz do amor. Eu vim para abençoar os samaritanos e para que eles reconheçam, na urgência das suas necessidades, que o bem que fazemos aos outros, do modo que eu vos ensino, é luz nas mãos de quem o faz, e paz no coração de quem exemplifica a fraternidade. O que fala a humanidade vem de Deus, e deve ser respeitado pelos homens. O que ensina em forma de educação, é reflexo vivo das leis espirituais, em todos os mundos criados pelo Senhor. Quem desejar o contrário, sofrerá as consequências da sua própria ignorância, e travará uma guerra desesperada na própria consciência. Se já experimentastes alegria, e se o bem-estar do contentamento vos agradou, por que a tristeza? Procurai aprimorar esse dom de satisfação, na escola do amor e nas luzes do bem comum, que a vida vos recompensará. Se a harmonia em vossa casa vos provou que não existe outra forma de vida melhor, porque o desequilíbrio. Sustentai essa paz, procurando a perfeição deste dom divino, que existe em todos. Se o respeito aos direitos alheios vos deu frutos compensadores, por que mudar? Procurai cada vez mais ajudar a quem está convosco em caminho, que as bênçãos do entendimento crescerão cada vez mais, em vossos próprios passos. A felicidade é a consequência de esforços diários. Ela é fruto de vida e de amor. E é isso que eu vim trazer para toda a humanidade. A vida da terra é uma luta, mas não do modo como a entendeis. A luta do céu que meu Pai me dotou de poderes para travar, é aquela em que a luz domina as trevas, em que o amor extingue o ódio, em que a verdade toma o lugar da mentira, em que o trabalho elevado fez desaparecer a preguiça, em que a justiça avança em toda a terra, dando lugar ao amor, em que o perdão faz a humanidade esquecer as ofensas, em que a bondade limpa a maldade da face do mundo, e em que a fraternidade fez a condição natural de um povo. Há quantos milênios viveis neste mundo? Deveis mesmo desconhecer, assistindo no palco da natureza, as lutas fratricidas de irmãos contra irmãos, na ganância das coisas perecíveis, sem sentido para a vida espiritual. São vivos mortos, e eu desejo que acordeis a todos, para viverdes na paz espiritual e na concórdia, como se fosseis uma só família. Deveis vos despojar do egoísmo que petrifica o coração e do orgulho, que cega a vista da alma. É muito difícil lutar e vencer. Não obstante, muito mais difícil é lutar e vencer a si mesmo. Os maiores obstáculos se encontram dentro de nós, e não fora de nós. Todo impedimento é criado pela incompreensão do próprio homem. O mestre deu um intervalo, para que os companheiros pudessem pensar, mesmo no mar de emoções espirituais. Notava-se que haviam chegado de mansinho alguns carneiros e jumentos, ao derredor dos samaritanos e Filipe. Eles também perceberam a presença do Divino Senhor. Um suave vento soprava, brincando com as folhas das árvores, e a fragrância renovava-se sempre e sempre, com a fala do Senhor. Falanges inteiras de espíritos angélicos se movimentavam no sítio, transformando tudo na natureza que devesse ser mudado, à espera de qualquer vontade do Mestre, para que pudessem ser cumpridos os seus desejos. Filipe relembrava, com contentamento, o passado na Galiléia, em Betsaida, no lago de Genizaré, em Betânia, em Nazaré e em Jerusalém, e estava engasgado, na expectativa de novas palavras. Os samaritanos somente ouviam. O Mestre retomou a palavra, no gesto de bondade e na energia peculiar ao amor, de que seu coração era fonte inesgotável,
continuando com a sua fala de luz, na dimensão que lhe é própria. Meus amados filhos, por que chorais? Antes deveríeis sorrir. Mas se não podeis modificar vossos sentimentos, eu compreendo o motivo das vossas emoções, e vos afirmo que em breve tereis muitos problemas a resolver, não com lágrimas, mas